e a fraternidade, onde Beethoven sempre desejou isso com a música dele. A gente tem que imaginar o seguinte, imagina um jovem de 26 anos de idade, se consolidando como um grande compositor, né? Já era considerado ali um grande pianista, um grande improvisador, mas ainda construindo uma carreira como compositor, aos 26 anos de idade ele já começa a perceber os sintomas da surdez e ele escreve no diário dele um certo momento, com essa idade. Apesar de todas as falhas do corpo, o meu talento deve triunfar. É preciso que este ano revele o homem completo, não deve ficar mais nada a fazer. E como que ele transforma a humanidade com a sua música? Como que ele leva esse conceito do humanismo através da música dele? Beethoven traz uma grande novidade, que é explorar os contrastes musicais. Né? Ele começa a colocar na música dele sentimentos muito profundos. Ele acreditava que a música dele seria capaz de mostrar o que é único em nós mesmos. Ele acreditava que a música dele, e que a música no geral, não era só uma música para a gente com prazer, para a gente ouvir assim, e perceber aquela beleza e se comprazer com aquilo, não. Ele acreditava que a música era capaz de mostrar as chamas mais ardentes e os dramas mais profundos de toda a humanidade e de cada um de nós. E uma boa música para a gente mostrar esse contraste é exatamente a Sonata ao Luar. Olha que coisa interessante. Eu vou explicar o porquê que essa música vai mostrar bem esse contraste. A Sonata ao Luar, ela foi composta em 1801, ainda nesse início de carreira dele, né? Ele não tinha escrito nem a sua terceira sinfonia heróica ainda. Então, é uma peça solo para piano em 3 movimentos. Um grande compositor, né, de gerações depois de Beethoven, um grande pianista também, um grande revolucionário foi Liszt. E esse pianista, Liszt, ele chegou a dizer sobre essa obra que o segundo movimento dela é uma flor entre 2 abismos. Olha que imagem de contraste bonita que a gente tem. Uma flor entre 2 abismos. Que tipo de abismo que é o primeiro movimento? O primeiro movimento, ele é um abismo mais introspectivo. É uma música que tem um sentimento muito profundo, de introspecção, um sentimento muito íntimo. O segundo movimento, quer dizer, e tudo mais lento, né? As notas muito espaçadas. O segundo movimento é essa flor, é um movimento curtinho. E o outro o abismo, já é um abismo diferente do primeiro, já é um abismo dramático também, mas mais nervoso, é um abismo com muita movimentação das vozes, assim, é uma coisa mais pujante. Então, até nessa música, né, que foi intitulada, não por Beethoven, mas depois a solista vai falar um pouquinho para a gente, foi intitulada Sonata ao Luar, a gente já percebe esse poder que existe na música de Beethoven. Eu disse, né, que a Sonata ao Luar, originalmente, ela é escrita só para piano, em 3 movimentos, mas hoje a gente vai ouvir aqui um arranjo belíssimo do próprio maestro Felipe Magalhães. Ele fez um arranjo para o primeiro movimento, então as cordas vão acompanhar esse solo de piano. O segundo movimento serão só as cordas, com um outro arranjo do Kovalevsky. E o terceiro movimento, finalmente, a gente vai ouvir a Elisa Galiano tocar na íntegra, somente ela aqui ao piano. Então, eu quero chamar ao palco agora o maestro Felipe Magalhães e a nossa solista Elisa Galiano.
Muito bem, agora, antes de fazer a pergunta para a Elisa, eu quero dizer o seguinte, todo mundo observou muito bem, né, esses abismos e esses contrastes da música de Beethoven. E eu acho que é importante frisar aqui esse momento que ele escreve, essa sonata, em 1801. Pouco menos de um ano, né, em 1802, Beethoven estava completamente desesperado por causa da surdez. Ele assim, já não via mais saída para aquilo, estava tendo muita dificuldade de ouvir as pessoas. E o problema dele não era um problema musical. Ele não tinha problema em escrever, em compor, mas ele tinha um problema em assumir a condição dele para as outras pessoas. Ele sentia um pavor em poder imaginar que aquela pessoa ali que estava ao lado dele pudesse perceber que ele estava ficando surdo. Então ele se isolou. Ele se isolou, passou por uma depressão violenta, pensou em suicídio e escreveu em 1802 uma carta que ele deixou para os 2 irmãos dele. É uma carta maravilhosa que se chama Testamento de Halberstadt. E essa carta mostra que, mesmo com toda essa dor, mesmo vivendo tudo isso, toda essa diversidade, ele encontra na arte e na música dele a salvação. É a partir desse momento que ele assume a condição dele para a sociedade, é quando ele deixa de ser esse eu egocêntrico e se torna nós, porque ele mostra para as pessoas a condição dele, é que a música dele deslancha completamente. E eu consigo perceber esse desespero, principalmente no terceiro movimento dessa sonata. Então, é um detalhe que eu estava esperando todo mundo ouvir para poder falar sobre isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para a nossa solista aqui, sobre o nome. Por que Sonata ao Luar? Então, tá ligado? Tá. A Sonata ao Luar, na verdade, não foi um título que o Beethoven escreveu. Ele não nomeou essa sonata como Sonata ao Luar. Ele é, na verdade, um crítico de música na época, mencionou que essa sonata é a Sonata ao Luar, e eles costumavam fazer muito isso na época, né, para comercializar as obras. Então, o Hellstaber, esse crítico, ele resolveu, então, que parecia com a Sonata ao Luar, só que ele chegou a conhecer o Beethoven, o Beethoven, inclusive, pediu um libreto de ópera para ele, que ele também escrevia libretos e era novelista também. E aí, então, mas ele não chegou a... Ele mandou o libreto, mas não chegou nada a usar o libreto, né? E tem uma análise interessante sobre esse nome, que o pianista Barenboim faz, que, na época, os compositores eles usavam essa tópica de marcha fúnebre, que é o pam, 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 e que é presente o tempo inteiro nessa obra, né? Então, ele mostra isso, ele mostra também que a linha melódica é bem parecida com a ópera Dom Giovanni de Mozart, quando o comendador morre, né? Então, de novo, atrelado aí à morte, né? Então, é muito mais profundo do que o que as pessoas imaginam que é a Sonata ao Luar. E só uma curiosidade, Jürgen Ude, um musicólogo alemão muito importante lá, ele descreve no livro dele que essa peça foi encomendada, ele homenageou, ele escreveu para uma aluna dele, que ele tinha muita afeição. Só que a afeição não era correspondida, né? Inclusive, ela casou com um conde, virou condessa. Depois, anos depois, ela separou, voltou, procurou o Beethoven, mas ele não quis saber de conversa com ela. Vamos dizer que Beethoven, assim, em termos de amor, ele não foi muito correspondido, né, coitado? Isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Mas, assim, Não fez tanto sucesso quanto... Exatamente, não fez tanto sucesso quanto a música dele, né? Mas uma outra coisa que eu queria saber, que eu vou pedir para a Elisa falar para a gente, é porque numa conversa que a gente teve, muito bacana, você falou que em 1831, parece que já tinha também um arranjo de cordas para acompanhar o pianista nessa sonata. Conta para a gente um pouco dessa história. Então, na verdade, o Jürgen, de novo, ele conta no livro dele que essa obra foi escrita em 1801, Beethoven morreu em 1827, e essa obra teve uma adaptação para a orquestra em 1835, uma orquestra em Paris,
do primeiro movimento. A orquestra só tocava o primeiro movimento e Liszt tocou o segundo e o terceiro movimento. Mas também, em 1831, uma outra orquestra fez um arranjo para essa obra e colocou coro também, incluiu coro com um texto Kyrie eleison, que significa Senhor, tenha piedade de mim. Então, não é muito sonata ao luar, né? Talvez o luar seja o segundo movimento que o próprio Liszt disse, né? Que é uma flor entre dois abismos. Então, pode ser isso. Né? Inclusive, nesse concerto, né, de 1835, Berlioz estava no concerto e ele fez uma crítica. Eu não vou falar a crítica, porque ele é um compositor romântico. Então, ele fez a crítica com toda aquela comparação e todo aquele, né, poeticamente. Então, ele ficou maravilhado com o concerto. É esse o resumo. Maravilha, então. Muito obrigado, Elisa, viu? Excelente, foi excelente sua performance. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Seguindo o programa agora, a gente vai ouvir o Romance em Fá, que Beethoven escreveu ainda antes da Sonata ao Luar. O Romance em Fá ele foi escrito em 1798. E é uma coisa interessante, porque isso é engraçado, né? Até hoje eu não entendo muito bem por que isso acontece, porque muitas obras são publicadas depois que elas são escritas. Então, Beethoven escreveu o Romance em Fá, que é o que a gente chama de romance número 2, para violino e orquestra, né? Quer dizer, um solo acompanhado de uma orquestra. Ele escreveu esse romance em 1798, e ele escreve um outro romance, que é o chamado de romance número 1, ele escreve em 1802, que é o ano onde esses dois romances são publicados. Então, quer dizer, a gente vai ouvir o romance número 2, que foi escrito primeiro que o romance número 1. Isso acontece com seus concertos de piano também, curiosíssimo. O concerto de piano número 1 foi escrito depois do concerto de piano número 2. E é interessante, porque, na verdade, o que conta é o número de publicação, é quando a obra foi publicada. Então, ele publicou o número 2 depois o número 1 depois do número 2. Né? Pode parecer um pouco complexo, assim, mas é uma curiosidade que eu acho muito interessante. Então, esse romance, gente, já é essa primeira fase mesmo dele. Né? É a obra de um Beethoven mais novo que a gente vai ouvir nesse concerto aqui. E essa obra também ela é para orquestra de cordas, com a participação de alguns instrumentos da família das madeiras. Então, o William Barros, violinista aqui da orquestra, ele fez um arranjo, ele fez uma adaptação somente para a orquestra de cordas, acompanhar o Rodrigo de Oliveira, que será o nosso próximo solista. E o que eu quero chamar a atenção para essa obra, em se tratando de contraste, como eu disse bastante no início, né, essa questão do contraste em Beethoven, importantíssima, é que é uma obra, gente, que é uma obra apaixonada, é uma obra muito, muito clássica, ela tem muito a ver ainda com toda a estrutura da música clássica que vem ali na época de Beethoven, um pouco antes, com Haydn, com Mozart, mas já é essa paixão, já é um pouco esse flerte com o romantismo, mostrando essa personalidade de Beethoven, né, que uma personalidade que ora era muito pujante, ora era muito dramática, em alguns momentos de leveza assim, que são incríveis, que é o caso desse romance em Fá. Quero chamar aqui, então, Rodrigo de Oliveira para poder fazer esse solo com a orquestra.
Muito bem, espero que vocês estejam acompanhando, né, todos esses detalhes que eu tenho dado aqui para a escuta ficar um pouco mais ativa, para a gente se dedicar um pouco mais à escuta da obra de Beethoven. Uma outra curiosidade também, né, que eu não posso deixar de falar, que o dia
que se comemora o aniversário de Beethoven, né, é o dia 17 de dezembro, amanhã. Amanhã é o dia oficial onde Beethoven completa seus 250 anos. Mas o que pouca gente sabe, na verdade, é que ele não nasceu no dia 17. Não se tem certeza no dia que ele nasceu, mas possivelmente ele nasceu no dia 16. Eu acho que hoje é o dia realmente do nascimento dele, porque existem relatos de que a família comemorava o aniversário dele no dia 16. Ele foi registrado no dia 17, então por isso que o dia oficial é o dia 17. Então, eu acredito muito que se a gente dá a devida atenção que a arte exige que a gente dê, essa escuta é transformadora. A obra de Beethoven é verdadeiramente transformadora se a gente dá a devida atenção que ela exige que a gente dê. A gente precisa estar aberto, a gente precisa se conectar com a gente mesmo, a gente precisa se conectar com o outro, a gente precisa se conectar com as nossas sensibilidades para poder perceber isso muito bem. E agora a gente vai dar um salto grande nessa história. A gente vai sair aí de 1798, que é uma dessas primeiras obras que ele escreve, né, ainda muito clássica, né, um bibelozinho, né, uma música apaixonante, assim, e apaixonada também, por que não dizer? E agora a gente vai lá assim, para um ano antes da morte dele, quando ele escreve o Quarteto de Cordas, Opus 131. Quarteto de cordas é um tipo de formação muito importante, tocada por 2 violinos, uma viola e um violoncelo. E aí também a orquestra vai tocar hoje um arranjo para cordas dos últimos movimentos desse quarteto de cordas, né, que é o 6º e o 7º movimento. E aí, mais uma vez, a gente vai perceber esse contraste na linguagem de Beethoven. A música dele ainda permanece dentro dessa estrutura e da forma clássica criada lá por Haydn, permanece, né? Haydn foi um compositor importantíssimo que consolidou essa linguagem do quarteto de cordas, ele consolidou essa linguagem das sinfonias. E como que uma pessoa consolida essas linguagens, né? Bom, Haydn escreveu dezenas e dezenas de quartetos de cordas. Ele escreveu 104 sinfonias. Depois que você tem um compositor que escreve 104 sinfonias, essa forma está muito bem estabelecida, muito bem consolidada. Isso aconteceu a mesma coisa com o quarteto de cordas. Só que aqui existe uma coisa muito interessante. A gente já vê que essa linguagem é muito avançada, não só em relação a esse romance que a gente acabou de ouvir, mas é uma linguagem muito avançada até para a própria época de Beethoven, mesmo sendo ainda dentro dessa estrutura clássica. Então eu vou convidar agora o maestro Felipe Magalhães, só para falar um pouquinho para a gente disso que eu estou falando aqui, de como Beethoven foi tão revolucionário nesse quarteto. Boa noite, Werner. Tudo bem? Esse quarteto, ele realmente, Beethoven, no final da vida dele, né, ele compõe alguns quartetos que se destacam dentro da obra dele, né? E esse é um deles, que ele já está completamente surdo, né? Então ele nunca ouviu uma nota disso que a gente vai ouvir aqui. E são obras realmente muito à frente do tempo dele. São obras que foram ser consideradas obras-primas no século XX. Né? Quer dizer, era um pouco estranho até para o ouvido da época, né? Porque você imagina, ele, em 1826, por aí, que foi quando ele compôs esse quarteto, você já tinha o romantismo, o pleno romantismo, os compositores do início do romantismo já estavam fazendo uma música romântica, que é uma música muito mais livre do ponto de vista formal e harmônico do que a música clássica, né? E o Beethoven, ele estava à frente do tempo dele, fazendo esses quartetos, não por ser romântico, porque, na minha opinião, porque Beethoven, eu acho que ele abre o caminho para o romantismo muito mais pela atitude dele como compositor e como artista do que pela estética dele, porque ele, na minha opinião, ele nunca deixou de ser clássico do ponto de vista estético. Então, o que Beethoven faz nesses quartetos é aprofundar todo o rigor formal e harmônico do classicismo ao seu limite, né? De maneira que você tem todos os elementos, dinâmica, articulação, agógica, tema, harmonia, tudo completamente imbricado e completamente pensado num rigor formal, né? Onde você tem conteúdo e forma fazendo, né, amalgamados de uma maneira perfeita. Então, é essa obra que a gente vai ouvir aqui agora. Muito difícil para a orquestra, uma obra tecnicamente bem difícil para os músicos, né? Feito para solistas, né? Um quarteto de cordas. Então, é isso.
Maravilha, maestro. Deixa eu pegar o microfone aqui. O que o maestro Felipe Magalhães falou de muito importante é o seguinte, porque a escrita para quarteto de cordas é uma escrita muito diferenciada. Quando você tem ali 4 músicos solistas, o compositor ele pode explorar muitas coisas, ele pode explorar um novo universo. Então, quer dizer, você adaptar um trecho, os movimentos de um quarteto, né, escritos para solista, para uma orquestra, realmente é um desafio muito grande. Agora, isso que você falou me lembrou de uma coisa que eu costumo falar de Beethoven também. Para mim é o seguinte, vou imaginar que a história da arte ela é uma roda que vem caminhando, uma roda grande que vai caminhando lentamente. É como se essa roda tivesse passado na frente de Beethoven, ele para essa roda, muda a direção dela e fala aqui, ó, a direção é essa, e impulsiona a roda para lá. Foi isso que ele fez com a arte. Ele mudou o rumo da história. Ele mudou o rumo da história tendo esse background humanista dele. Né? Ele respirando esses ares do iluminismo, desses grandes pensadores, filósofos, cientistas que queriam trazer luz à razão. Isso foi maravilhoso, foi uma mudança social profunda e que ele mostra e que ele antecipa essa mudança social através da potência da sua música. Muito obrigado. Vamos então agora o quarteto de cordas adaptado para a orquestra, Op. 131.
Muito bem, uma outra complexidade, né? Nem dá para imaginar que pode ser o mesmo compositor, assim, uma outra complexidade, uma outra história. Eu vou chamar aqui o quarteto de trombones Trombominas, eles vão se ajeitando aí, enquanto isso eu vou falar um pouquinho sobre a última música desse programa. Então, agora nós vamos ter uma estreia mundial. Mas uma estreia mundial de um compositor que nasceu há 250 anos atrás? É exatamente isso. Ele deixou escondida essa composição em alguma gaveta? Não, na verdade é o seguinte. O grande compositor, arranjador e músico Gilson Silva, ele fez um arranjo, um popurrí de vários temas e melodias de Beethoven. Ele fez esse arranjo especialmente para esse concerto, né, do Trombominas, que além de completar seus 20 anos de atividade, a gente está celebrando também os 30 anos do curso de trombone da Escola de Música. Então, é um arranjo que o Gilson Silva fez, desses temas, né, de melodias conhecidas de Beethoven, para ser tocado com a orquestra SESI Minas Musicop. Então, eu vou chamar aqui o Marcos Flávio, que é o coordenador do Grupo Trombominas, porque Beethoven, principalmente na época ali da Quinta Sinfonia, a sua Quinta Sinfonia, ele foi um revolucionário em vários aspectos, né, como eu estou dizendo aqui, mas ele fez uma coisa incrível também, que foi destacar, dar voz a muitos instrumentos da orquestra que não tinham uma voz de solista antes. Por exemplo, os contrabaixos. Existem os contrabaixos antes de Beethoven e depois de Beethoven, né? Beethoven realmente ele descola a linha melódica dos contrabaixos, dos violoncelos e dá uma autonomia muito grande para esse instrumento. Os tímpanos, na Quinta Sinfonia, a gente tem o primeiro momento da história que você tem um solinho de tímpano, a orquestra toda para e os tímpanos fazem pam, 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 pam. Né? Então, quer dizer, ele inovou. E os trombones também é a mesma coisa. Então, eu quero perguntar aqui para o Marcos Flávio, e aí, os trombones e Beethoven? Boa noite, Werner. Primeiramente, dizer que é um prazer para o Grupo Trombominas poder participar com a Orquestra SESI Minas Musicop. É realmente uma honra para nós, uma orquestra com um gabarito tão grande aqui, o orgulho aqui de Minas Gerais, né? Bem, Beethoven e os trombones têm uma história de amor aí, né? Porque Beethoven foi quem inseriu os trombones na orquestra, né? Como um naipe, né? Os trombones já atuavam dentro da orquestra, mas sempre dobrando com as vozes do coro, né? Sendo a sustentação. E o Beethoven, no último movimento da Quinta Sinfonia, ele insere os trombones realmente como um naipe independente. E Beethoven, já com toda aquela sua força, né, e brilhantismo na composicional, ele, sem dúvida nenhuma, influenciou, né, uma gama de compositores a escreverem também para os trombones, e a partir daí o trombone realmente ficou inserido, né, como um naipe da orquestra. Maravilha. Então, muito bem. Eu só quero contar um caso rápido, antes da gente, né, concluir esse concerto. Agradeço mais uma vez o convite da orquestra. É uma felicidade muito grande estar aqui para poder comemorar esse grande gênio. E eu quero contar um caso que eu acho muito interessante. Um grande amigo meu, ele foi para a Alemanha há alguns anos atrás, em torno ali, não sei se era 2012, 2013, alguma coisa assim. E ele estava com um colega lá. E aí ele falou assim, eu vou à cidade de Beethoven amanhã, eu vou em Bonn, para poder conhecer a casa onde ele nasceu. Aí um amigo dele não estava interessado, não quero saber nada disso não. Eu falei assim, então tá, então eu vou sozinho. Ele chegou na cidade de Bonn, saiu na rua, e depois que ele saiu na rua, uma cidade muito pequenininha, ele começou assim, parava as pessoas, ele não fala alemão, mas começou a perguntar em inglês, a casa onde Beethoven nasceu, aí a pessoa, segue aquela rua, vira ali, e ele foi, aí andava mais 2 quarteirões, perguntava para outra pessoa, de repente, ele chegou numa praça, e tinha uma estátua enorme de Beethoven. E aí ele conseguiu identificar que estava escrito assim, nessa cidade nasceu Ludwig van Beethoven. Data de nascimento, 1770. Data de morte, nunca. Então, eu acho que fica essa mensagem. É um compositor que o legado dele ainda está presente. Beethoven, 250 anos depois do seu nascimento, continua nos transformando, continua transformando a nossa sociedade, e o que eu desejo é que ele fique aí pelo menos mais
1.500 anos nos transformando e transformando positivamente a nossa sociedade, com toda a genialidade, humanismo e brilhantismo de sua música, né, da sua obra completa. Então, agradeço a todos, desejo uma ótima noite para todo mundo e vamos encerrar esse concerto. Eu só gostaria de mencionar, já que você falou, né, que Beethoven realmente está vivo, e está vivo aqui hoje, né, e vivendo e revivendo. Nós, do Quarteto Trombominas, gostaríamos de dedicar, né, essa nossa apresentação aqui ao nosso saudoso professor Paulo Lacerda, que também, da mesma forma, permanece vivo na gente, né? Isso também é o legado dele. Foi ele que fundou, né, que foi o primeiro professor da escola de música lá de trombone, né, da escola de música da UFMG. Então, de uma certa forma, ele está vivo na gente aqui. E esse poder transformador da música que você falou, né? Hoje, todos nós aqui, frutos do trabalho dele, né, da incansável busca por pessoas melhores, não só músicos melhores. Né? Exatamente. Maravilhosa homenagem. Boa noite, gente. Muito obrigado.